A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um estudo bíblico de Mateus, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O modelo de oração ilustra como orar, em vez de prescrever o uso dessas palavras. Essa oração, resumindo os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus, também é conhecida como a oração do discípulo, oração do Senhor ou Pai Nosso. Jesus dirige-se a Deus como Pai. Apresentar Deus como um Pai amoroso e acessível era algo nunca visto no século I. O perdão de Deus não pode ser conquistado. Contudo, o perdão de Deus não pode ser bloqueado por sua não disposição de perdoar os que pecarem com você. Contra você. Perdão. Contra você. Então, irmãos, aqui, no estudo fala, Jesus dirige-se a Deus como Pai. Apresentar Deus como um Pai amoroso e acessível era algo nunca visto no século I. Então, irmãos, aqui Jesus está nos falando que verdadeiramente Deus é o nosso Pai, E nosso Pai celestial, nós temos o quê? Acesso a Ele, entende? A gente pode o quê? Manter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, um relacionamento que a gente pode estar todos os dias conversando com Deus, falando com Deus, certo? É uma proximidade. Não somos mais servos, somente servos de Deus, mas nos tornamos filhos através do espírito de adoção, Que espírito é esse de adoção? É no sentido que eu falo, de a partir da nosso arrependimento sincero, dos nossos pecados, a gente se arrepende verdadeiramente, A gente constata que somos pecadores e que devemos obedecer a Deus, nos consertar, nos santificar, certo? E a gente crê em Jesus como Filho de Deus, como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é o único que pode nos salvar da prisão do pecado, quer dizer, logo consequentemente, a morte eterna, Ele é o único que pode nos salvar. Então, a gente tem que entregar a nossa vida a Ele, certo? E através, dessa nossa redimissão, a gente se redimiu com Deus, A gente se torna o quê? Filhos de Deus. Nos tornamos da descendência de Abraão, espiritualmente participantes, do povo de Deus, do povo de Israel. Então, Deus aqui Deus é verdadeiramente o nosso Pai, pois nós nos consertamos com Ele, certo? E aí Jesus, nesses versículos de 9 a 13, ensina verdadeiramente a como devemos orar. Nós não sabemos como devemos orar, certo? Mas aqui Jesus está dando como se fosse um modelo a ser seguido de oração. Não quer dizer que você todos os dias você vai repetidamente fazer a mesma oração. Você pode. Não sei como orar. Fica um tempo assim, tentando conversar com Deus, esteja sozinho no seu quarto e tenta conversar com Deus. Mas eu não sei como eu começo. Aí você pode orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, certo? E aí
você ora, mas aí depois você continua na sua oração, entendeu? Para entrar na presença de Deus, né? Pode usar. Mas é um modelo a ser seguido, entendeu? Não necessariamente toda a nossa oração precisa ser exatamente com as mesmas palavras, o mesmo formato, entendeu? E aqui Jesus, como nosso mestre, nosso grande mestre, ele realmente estava o quê? Nos ensinando como devemos. Jesus aqui na terra como homem, ele ensinou lições não só através das parábolas, mas como a forma que ele agia, a forma que ele vivia, né? A forma que ele se comportava dentro da sociedade. E também quando ele orava no monte sozinho, ele ia para o monte orar sozinho. Então, através dessas pequenas ações que Jesus fez, a gente aprende a como vivermos as nossas vidas. Nós temos que tentar nos assemelharmos à forma que Jesus vivia aqui na Terra. Então, ele realmente é nosso grande mestre, né? E como um professor, vamos imaginar como um professor o que ele faz? Ele ensina o quê? Os seus alunos, os seus discípulos. Então, Jesus estava aqui no monte, né? Sermão do Monte, ensinando verdadeiramente a como devemos orar. E aí no versículo 9 fala, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, né? Direcionando a nossa oração para o nosso Deus, né? Para o nosso Pai celestial. Santificado seja o teu nome, né? Temor a Deus, temos que temer a Deus, temos que ser totalmente, como posso dizer, Senhor, responsáveis não devemos respeitar a autoridade máxima de Deus, entendeu? Então a gente tem que respeitá-lo, né? Santificado seja o seu nome, exaltado seja o Senhor, meu Deus, né? E, né, destacarmos essa grandiosidade do nosso Deus, né? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, né? O reino que virá quando Jesus voltar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, que tudo em nossas vidas seja da vontade de Deus. Vocês entendem que quando a gente fala que seja da sua vontade, Deus, é uma responsabilidade verdadeiramente muito grande que a gente assume ao dizer essas palavras? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito bobo. Eu quero muito fazer algo na minha vida, por exemplo, quero fazer, eu quero pegar esse dinheiro aqui, eu vou investir e nesse investimento eu vou ganhar muito dinheiro. A minha vontade é fazer esse investimento. Mas aí você fala, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. E aí Deus conhece todas as coisas. E talvez havia uma possibilidade que você realmente ficasse muito rico com esse investimento. Só que lá na frente você ia começar a ter que lidar com contas, e aí talvez teria que lidar com impostos. E talvez aparecesse alguém na sua empresa falando, olha, se você me dá tanto, eu vou ensinar você a como não precisar pagar tanto imposto. E aí você vai começar a corromper, né? Você vai ter uma corrupção dentro da sua empresa. E lá na frente, quando for descoberta essa corrupção, você perderia tudo, você seria preso, ia responder criminalmente. E é um exemplo, assim, bobo que eu tô dando, entendeu? Então, Deus sabe que lá na frente, a partir desse dinheiro que você ganhou, você vai acabar tropeçando e caindo. E aí, o que o pecado leva? Leva a morte eterna. Então, se talvez Deus conhece o futuro, sabe que se você ficar rico, você vai se afastar dele. E se você se afastar dele, você corre o risco da morte eterna e ser condenado ao inferno. Mas por amor a você, eu tô falando tudo isso, entendam que tudo isso é um exemplo, tô falando possibilidade, não falando que é, né? E se você não ficar rico, você ter uma vida simples, certo? Não falta nada dentro de casa, mas ter uma vida simples, mais digna, certo? Você vai ser muito mais feliz e você não vai abandonar Deus e aí você vai ganhar a vida eterna.
Então, quando você fala que seja feita assim a sua vontade, a vontade de Deus, né? É sempre o melhor. Eu creio que Deus não quer, Deus não quer nada de ruim pra gente. Por mais que a gente veja que algumas coisas acontecem e a gente acha, isso foi ruim. Não, Deus conhece lá na frente. Entendem? Então, quando a gente falar, Senhor, que seja feita a sua vontade, e a gente tem que verdadeiramente aceitar a vontade de Deus que está sendo feita, né? A gente não pode ficar, não, que seja feita a vontade do Senhor. Aí acontece alguma coisa e não é da nossa vontade. Mas você não já tinha dito que você entregava a sua vida ao Senhor, que seja feita a vontade dele? Entende? Vocês entendem um paradigma? Então, quando a gente verdadeiramente entrega a nossa vida a Deus e fala que seja feita assim a sua vontade, então a gente tem que estar feliz e agradecidos por tudo que acontece, entendeu? Deu para entender? Eu sei que é complicado, não sei se eu tô sabendo me expressar muito bem, mas a gente tem que ser gratos, entendeu? Todos os dias. É uma responsabilidade muito grande nossa de fazer essa afirmação e cumprir, né? Se a gente fala, Senhor, seja feita a sua vontade, né? E a gente tem que também ter a responsabilidade de o quê? Cumprir com o tratado, né? Se Deus vai fazer da vontade dele, a gente vai aceitar, porque a gente falou. Entendem? Eu falo esses exemplos assim muito bobos, mas é claro que Deus conhece tudo, Deus sabe de todas as coisas, certo? Deus conhece o amanhã. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Vamos lá. Versículo 11, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso pode ser tanto o alimento físico, né? Lá, se eu não me engano, acho que a gente vai estudar um pouco mais para frente, para frente, falando sobre a gente não se preocupar com o amanhã, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, porque a relva, eu acho que é a relva, as flores, né? Elas não trabalham, não semeiam, mas Deus dá o quê? Deus dá, né, as flores, mais a beleza das flores, né? Se eu não me engano, eu não lembro certamente onde está. Deixa eu pesquisar aqui. Eu pesquisei aqui e é bem próximo onde a gente vai estudar, em Mateus 6, 29. Não, 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, como estava dizendo, né? O pão nosso de cada dia pode ser o alimento físico realmente que as pessoas se preocupam, claro. O que minha família quer, o que a minha família vai comer, o que eu vou comer, a gente se preocupa, mas aqui Jesus está falando, não precisa ficar preocupados, certo? Que Deus vai prover. Devemos ter o quê? Devemos ter fé, certo? E esse pão nosso cada dia também pode ser o alimento espiritual, certo? Entendeu? A presença de Deus, a palavra de Deus, nos enchermos com a palavra de Deus. Porque quando a gente enfrenta alguma batalha, alguma dificuldade, alguma tristeza, é na palavra de Deus, às vezes, que a gente encontra o quê? Uma palavra de esperança, um ânimo, né? Uma força. E para isso a gente tem que estar sempre o quê? Na palavra, sempre lendo a palavra de Deus, sempre lendo a Bíblia, sempre orando, sempre louvando, adorando a Deus, né? Então, todos os dias devemos orar, se possível, todos os dias dar uma lida na Bíblia. Mas eu trabalho de segunda a sexta. Lê, né, a Bíblia, a palavra de Deus, e aí sábado e domingo você se aprofunda um pouco mais, lendo mais a fundo, entende?
entendeu? Mas a gente tem que reservar todos os dias um tempinho para Deus, né? Para receber o pão espiritual, né? O alimento espiritual, né? Que é a presença, estar buscando a Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim Jesus, né, termina, né, falando sobre proteção, né, e dando a glória ao quê? A Deus, certo? Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Quer dizer o quê? Se nós devemos perdoar uns aos outros, entendem? Porque se a gente não perdoa uma pessoa que vem pra gente pedindo perdão, ou talvez a pessoa nem venha pedir perdão, mas aconteceu algo entre você e uma outra pessoa, mas você não deixou no seu coração nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de sentimento de ira, você verdadeiramente perdoa aquela pessoa. Então, nesse caso, a gente pode o quê? A gente pode esperar que Deus nos perdoe do quê? Das nossas, né? Das nossas faltas. Lembrem, somos todos pecadores, então todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós fazemos algo que possa vir o quê? Desobedecer aos mandamentos e aos ensinamentos de Deus. Então, fulano fez não sei o que comigo, certo? Contudo, eu posso ter feito alguma coisa com cicrano. O fulano fez comigo, mas eu fiz com cicrano. Então, assim como o fulano necessita de perdão, eu necessito de perdão, certo? Com o cicrano. E consecutivamente, né? Cicrano com Beltrano, Beltrano com... E aí, vai indo, entendeu? Então, se a gente quer ser perdoados, nós devemos perdoar. Se a gente quer que Deus nos perdoe, a gente tem que perdoar os nossos semelhantes seres humanos, né? Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, se a gente não perdoar aos nossos irmãos ou os outros seres humanos, aqui fala homens, né? Outros seres humanos como nós, que têm a mesma natureza humana, né? Natureza carnal, né? Que nós, Deus também não vai perdoar a gente, porque a gente não teve misericórdia. Vocês entendem que quando a gente perdoa alguém, a gente teve misericórdia pelaquela pessoa e pensa, não, deixa pra lá, ele não quis falar isso, ele não quis fazer isso, porque a gente o quê? A gente se coloca no lugar da pessoa e a gente pensa o quê? Tenta o melhor, né? Para aquela pessoa, sente um amor, né? Amor ao próximo, certo? Então, a gente teve misericórdia pelaquela pessoa, logo, Deus nos perdoará também, certo? Não tem como a gente pedir para Deus nos perdoar se a gente não perdoa outros seres humanos que têm a mesma natureza pecadora que nós, né? Natureza humana. Versículo 16. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E o que quer dizer isso, irmãos? Quando a gente jejuar, quer dizer, o que é jejuar? A gente se abstém de certos alimentos, talvez bebidas, não sei, né? Depende de como você faz o seu jejum, né? E aí a gente se abstém dessas coisas para o quê? Em prol do crescimento espiritual. Um dos motivos do jejum é o crescimento espiritual. É como se você aflige a sua carne, né? Porque o corpo necessita de alimento. Se você deixa de alimentar, é como se você estivesse matando a sua carne, a sua natureza humana, né? Entendem? A gente precisa de comida para viver.
se a gente não come, é como se a gente estivesse castigando o nosso corpo em prol de alguma coisa. Não porque a gente está necessitado, mas em prol de alguma coisa. E normalmente o prol é o quê? Para o nosso crescimento espiritual. Para que a gente mate a nossa carne, para que cresça o nosso espírito, né? A nossa relação espiritual com Deus, nosso crescimento espiritual. Então é que Jesus está falando, quando vocês jejuarem, não fiquem se mostrando triste como os hipócritas, né? Porque eles figuram o rosto, né? Começam a andar com uma cara assim muito triste, de sofridos, para que os homens, para que pareçam jejuar, né? Então eles fazem uma cara assim de sofrido, uma cara triste, como se para as pessoas verem, nossa, tadinhos, eles estão sem comer, né? Estão jejuando, né? E eles faziam isso, o hipócrita faz isso de propósito para que as pessoas percebam que eles estão jejuando, certo? E aí Jesus disse, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E aí, de novo, lembra do vídeo passado, a gente falou muito dos hipócritas? O que o hipócrita quer? Ele quer ser visto. Ele não jejua em prol do crescimento espiritual, mas ele jejua para que as pessoas vejam que ele está jejuando e atraiam para si uma glória, ou uma fama, ou algo que digam, meu Deus, olha como esse homem é santo, como esse homem é temente a Deus, ele está jejuando, tadinho dele, entendeu? Eu tô brincando, né, com essas palavras, mas é para a gente tentar entender, sabe? Então eles jejuavam para serem vistos e as pessoas saberem que eles estavam jejuando. E qual é a recompensa que eles recebem por isso? A recompensa que eles recebem é serem vistos. É a fama. É o que? As pessoas acreditarem que eles eram mais santos ou mais religiosos do que eles verdadeiramente eram. Por quê? Por mais que eles praticassem a religião, por dentro eles não tinham verdadeiramente o quê? Um encontro real com Deus, certo? Porque uma pessoa que é temente a Deus não chama para si uma glória que é para Deus, entende? A glória não é a gente jejuar, mas a glória é para quem ele está jejuando, que é para Deus, né? E continuando, contristados, né? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Na minha outra versão, fala sobre penteie o cabelo. Penteie o cabelo, lava o rosto. Quer dizer, quando a gente jejuar, a gente tem que fazer como a gente faz normalmente no dia. A gente acordou de manhã, tá jejuando, toma um banho, penteia o cabelo, se arruma, fica nos trinques. E de maneira que ninguém saiba que você está jejuando. Só quem vai saber é você e Deus, certo? Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém, amados? Então, quando a gente jejuar, a gente não tem que ficar demonstrando que a gente está jejuando. A gente tem que jejuar, né? E se arrumar, passar. Ninguém vai olhar. Nossa, ela tá linda, tá... Nem vai imaginar que essa pessoa tá jejuando, certo? Lá em Marcos 11:25, fala que quando orarmos, devemos perdoar os que nos ofenderam para que Deus perdoe nossas ofensas. E é isso, amados irmãos. Chegamos até aqui e espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos.